Então, para falar um pouquinho sobre o Black Friday e Copa, o que esperar quando dois grandes eventos se juntam, ele que tem sólida experiência em desenvolvimento de negócios e inteligência de marketing, adquirida em empresas de diversos segmentos, há 9 anos no Google, hoje lidera as áreas de Insights, Analytics e Growth para o segmento de varejo. Ele que é Head de Insight, Analytics e Growth para o segmento de varejo do Google, Bruno Afonso, por favor. Uma salva de palmas. Vou perguntar ao Google, a gente não sabe, né? Obrigado, Bruno. Bom dia a todos e todas. Professor Fabiano, obrigado pela aula. Como já falaram, eu me chamo Bruno Afonso, eu lidero o time de Insights e Analytics do Google. E hoje, especificamente, eu vim trazer o que a gente pode esperar para Black Friday e Copa do Mundo sobre o ponto de vista do consumidor. Então, dentro do time, a gente tem uma área que estuda o comportamento e os hábitos dos consumidores através das nossas plataformas proprietárias, das buscas, e também através de diversas pesquisas que a gente tem perguntando justamente para os consumidores sobre diversos assuntos. Hoje, a gente dividiu em 3 mini-agendas, então a gente começa falando justamente da intersecção desses 2 eventos, Black Friday e Copa do Mundo. Depois a gente passa um pouquinho pelo contexto de como que esse consumidor chega na Black Friday de 2022 e, por fim, a gente entra especificamente na Black Friday e fala das categorias, de canais e alguns outros pontos específicos da Black Friday. Então, a gente começa falando da Copa do Mundo. E eu acredito que não é surpresa para ninguém que, se a gente já mencionou aqui, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer em eventos estabelecidos. Então, Natal acontece todo ano, Black Friday acontece todo ano, então já é difícil prever. E quando a gente traz um outro grande evento junto, que a gente tem a combinação desses 2 eventos, acaba se tornando uma data sem precedentes. Então, com base nisso, a gente procurou entender os dados históricos e os dados atuais desse momento do consumidor para ver como é que é a interpolação desses 2 eventos. Então, o Brasil ele já está animado para a Copa do Mundo. A gente tem que 86% dos brasileiros pretendem acompanhar a Copa do Mundo desse ano. E para 47%, o envolvimento dessa Copa do Mundo já é maior do que a última edição de 2018. E aqui, esse gráfico de linhas, a gente tem qual que é o volume de buscas relacionadas à Copa do Mundo 2022 comparado a 2018. E o que a gente tem é que, justamente, para essa edição, as buscas estão em um patamar acima da edição de 2018. Ou seja, o prognóstico para os consumidores, ou para as pessoas acompanharem a Copa do Mundo nesse ano, está muito bom. E a gente vê que a torcida da Copa do Mundo ele é um evento de socialização. Socialização com amigos e com família. A gente vê que a gente pergunta para os consumidores aonde eles pretendem assistir os jogos, e a gente tem que 88% deles pretendem assistir em casa. E 54% na casa de amigos e parentes. Aqui, obviamente, dá mais que 100, porque o Brasil joga pelo menos 3 vezes durante a Copa do Mundo. Então, alguns jogos em casa, outros jogos na casa de amigos. E quando a gente pergunta com quem ele pretende assistir os jogos, em sua maioria com famílias, amigos mais próximos, colegas e sozinho. E aqui, falando especificamente do varejo, muitos de nós vamos trabalhar durante a abertura, é aqui, 15% dos brasileiros falam que vão assistir os jogos no local de trabalho. E qual que é o perfil desses consumidores? A gente dividiu em 3 blocos de consumidores. O primeiro, que a gente estima ser 13% desses torcedores, a gente chama de fanáticos. E esses fanáticos são pessoas que tiram férias para assistir toda a Copa do Mundo, se programam muito antes, contratam serviços, estudam as seleções. Provavelmente, essa pessoa já tem o álbum da Copa completamente preenchido. O segundo grupo é dos entusiastas. Geralmente são pessoas que convidam para a casa deles para assistir os jogos. Então, ela também se programa, ela já sabe toda a programação da Copa do Mundo, participa dos bolões, e, como eu falei, ela é quem organiza aonde serão os jogos. E o terceiro grupo, que é o mais representativo, com 59%,
são os casuais. É aquele que esperam os convites para aparecerem, é o arroz de festa. Então, é uma pessoa sem muita programação, e ela só organiza onde vai assistir o jogo 1, 2 e 3, mas ela espera ser convidada. E nesse ano, como vocês sabem, o Cafu, no sorteio das bolinhas lá, ele sorteou justamente que o Brasil ia estrear no dia da Black Friday. E, desde então, uma das perguntas que a gente mais vem recebido nas reuniões que a gente tem é: será que a gente deveria, de alguma forma, mudar a data da Black Friday por conta da estreia do Brasil acontecer nesse mesmo dia? E aí, o que a gente fez foi entender os hábitos passados de busca e de consumo de mídia e de compras, para ver o que a gente conseguiria trazer para esse ano. Mas, antes disso, o que a gente fez? A gente entrevistou as pessoas, os consumidores, e perguntou para elas. A primeira pergunta era: você acha que a Black Friday deveria antecipar? Então, o que você acha que deveria acontecer com a Black Friday? 57% disse que a Black Friday deveria ser antecipada. Então, quando a gente pergunta para o consumidor, ele fala: não, eu acho que Copa do Mundo é super importante, Black Friday também é, então, para não ter muita distração, acho que vale antecipar. E 37% diz que a Black Friday deveria ser a mesma. Porém, o outro lado da balança, a gente faz uma outra pergunta, que é: você sabe o dia da Black Friday? Ou você sabia que a Black Friday será no dia 25, o dia da estreia? E mais da metade diz que não sabia. Ou seja, ao mesmo tempo as pessoas falam que deveria mudar, ela não sabe quando é a data. Então, aqui rola uma distorção, e é um dos argumentos que a gente vai ver lá na frente, que a gente acredita que não vai ter muito impacto na Black Friday combinada de quinta e sexta. Um outro dado muito importante que a gente fez foi trazer os dados de buscas e cliques na Copa do Mundo de 2018. Então, por coincidência, teve um jogo do Brasil contra a Croácia, em 2018, no mesmo horário que vai acontecer esse ano. E a gente analisou o perfil de buscas e cliques. E o que a gente tem? No pré-jogo, que são ali 3 horas antes do jogo, na hora do jogo e no pós-jogo, de fato, acontece uma redução no volume de buscas, o que é normal, que a gente chama de um momento de distração. Muitas pessoas estão se deslocando para a casa dos amigos ou preparando algumas coisas em casa para receber as pessoas, e a gente vê esse comportamento natural até esse vale de menos 29 de buscas e 42 de cliques no momento do jogo. Porém, quando a gente olha o comportamento depois do jogo, a gente vê uma retomada. Então, na sexta-feira, a gente tem uma busca represada das pessoas, e isso acontece no dia seguinte. E aí, o que a gente fez? A gente sobrepôs o volume de cliques que, historicamente, a gente tem na Black Friday com o comportamento de buscas do Jogo do Brasil de 2018. E o que a gente projetou? Um volume esperado para o efeito do Brasil. Então, a área em cinza é a Black Friday do ano passado. Então, a gente tem ali o pico acontecendo na quinta-feira, para a Black Friday. E depois, a gente tem em verde como seria com o efeito do Brasil. Então, a gente tem essa redução aqui no momento do Jogo do Brasil, e ela recupera, e no dia seguinte, aí sim, a gente tem uma recuperação muito maior. Então, o que a gente imagina, analisando esses dados, é que a estreia do Brasil não deve impactar no agregado da Black Friday quinta e sexta. Esse é o primeiro grande insight. E, além disso, a gente tem algo super importante, que é que a Black Friday ela é muito maior que a Copa do Mundo. E a gente trouxe 2 dados aqui que vão trazer essa magnitude. O primeiro deles é o volume de cliques que a gente tem na Black Friday e Copa do Mundo. Então, a linha em azul é a Black Friday, a linha verde é a Copa do Mundo. Então, a Black Friday ela gera 9 vezes mais buscas e cliques do que a Copa do Mundo. E a gente tem, especificamente, televisão, que a gente sabe que é a categoria que mais movimenta a Copa do Mundo. E, mesmo assim, só nessa categoria de televisores,
a Black Friday movimenta 7 vezes mais do que a Copa. Então, Copa do Mundo é relevante? Sim, mas Black Friday é muito maior. Então, só a gente não perder de vista essa diferença de magnitude. Então, para resumir essa primeira parte, que era do impacto de Copa mais BF, então a gente imagina que não deve ser antecipada, os dois eventos eles vão acontecer, vai ter uma distração, mas no agregado não deve ter muito impacto. O segundo ponto é a proporção dos dois eventos. Black Friday é muito maior do que Copa do Mundo. E o terceiro, é o que a gente tem ali, a gente deveria trabalhar Black Friday esse ano com o combo ali, de quinta mais sexta, que a gente está vendo que quinta-feira vai ser um dia pouco mais atípico do que os anos anteriores. Esse é o primeiro bloco, e agora a gente entra no contexto. Como é que chegam os brasileiros para Black Friday nesse ano, uma vez que a gente está vendo um ano mais turbulento? O primeiro indicador que a gente tem, perguntando para os consumidores, é que sim, o momento é de instabilidade, e eles falam isso, 65% declara que a situação do país, na ótica deles, está sim instável. E a gente faz uma outra pergunta, se ele acha que a situação vai melhorar, piorar ou se manter estável até o final do ano. E o que a gente tem, outra constatação, é que o brasileiro é otimista desde que nasceu. Então, 35% acredita que a situação vai melhorar e outros 36% acreditam que vai se manter estável. Então, se de um lado ele está preocupado com a situação do país, por um outro ele mantém um otimismo que a economia vai melhorar. E a outra constatação que a gente vê é que, de fato, sim, o bolso do consumidor está comprometido. A gente pergunta para ele qual é o grau que ele tem de endividamento. E 22% fala que praticamente todo o orçamento dele, o bolso dele, está comprometido, e 27%, mais da metade, ou seja, metade dos brasileiros tem pelo menos metade do bolso comprometido do seu orçamento familiar. E aí, de novo, a gente divide aqui em dois grupos, com os dados que a gente colheu. Um grupo a gente chama de cautelosos, e o outro grupo a gente chama de abertos. Então, dos cautelosos, a gente tem que 12% prefere não gastar muito dinheiro. Então, é aquela pessoa que economiza, que está preocupada, representa 12% da população. E 44% fala que vai comprar apenas o necessário, ou seja, é de fato um consumidor mais cauteloso. E do outro lado a gente tem os consumidores abertos. E 35% está economizando para adquirir produtos da Black Friday, desde que tenha um bom preço, obviamente. E 9% quer comprar muitas coisas, já que não gastou muito durante o ano. Então, é uma pessoa que está poupando, mas está super aberta para comprar. E o que a gente vê da Black Friday desse ano? Quais são as categorias e canais? O primeiro grande indicador que a gente tem, então a gente já falou um pouquinho do otimismo do brasileiro, é que 71% dos consumidores pretendem comprar nessa Black Friday. É um número muito alto, ele é 16 pontos acima da nossa mesma pesquisa que a gente fez em 2021. Então, ele mostra, sim, um otimismo dos consumidores. E, obviamente, essa intenção de compra é maior nos níveis socioeconômicos mais altos, 78% entre A e B e 68% na classe C. E aí, o que a gente tem é a janela de pesquisa de compra. 3 em cada 4 pretendem começar a sua jornada em pelo menos um mês antes da Black Friday. Só que 37% já começou essa busca. Então, eventualmente, ele já está começando a popular o carrinho, intenção de compra, marcar os preços, para quando chegar uma oportunidade, ele está pronto para comprar. E quando a gente vê quais são as principais fontes de informação, a gente tem as ferramentas de busca, em primeira maioria, e as redes sociais, com 38%. Então, as redes sociais aqui cada vez mais forte também nessa pesquisa de compra para Black Friday. E aqui, falando das categorias, a gente trouxe 2 cortes, quando a gente fala de categorias. Uma especificamente para Black Friday, e a outra a gente conseguiu abrir por Copa do Mundo também.
E mais na frente a gente vai entender quais são as categorias que, de alguma forma, impulsionam as vendas da Black Friday. Então, quando a gente olha a lista aqui, e aqui ela está ranqueada por volume de intenção, tem alimentos. Então, é natural que alimentos seja a categoria com maior intenção durante a Copa do Mundo, muito por conta daquela socialização que a gente viu agora há pouco. Então, 26% na Copa do Mundo e 14% durante a Black Friday. Segunda categoria é roupas e acessórios, e aí roupas e acessórios é a categoria que lidera para a Black Friday, intenção de compra, com 19%. Bebidas, de novo, Copa do Mundo puxando muito com 19%, e 10% na Black Friday. E a gente tem uma outra forma de ver essa informação, que é justamente colocando numa matriz, onde a gente tem aqui no eixo X a intenção dessa categoria na Black Friday e no Y a intenção durante a Copa do Mundo. E quando a gente analisa isso, a gente consegue ver os quadrantes claramente, que são quais são as categorias que têm um foco especificamente em Black Friday, e aqui tem celulares, calçados, quais são as categorias potencializadas na demanda de Black Friday mais Copa do Mundo, roupas e acessórios é uma delas, e depois, em verde, a Black Friday viabilizando o consumo de Copa. E a gente tem bebidas, alimentos, e a categoria de televisão, que é uma categoria, sim, impulsionada tanto pela Black Friday, mas a Copa do Mundo aumentando essa demanda. Quando a gente entra nos meios de pagamento, a grande novidade aqui, já teve no ano passado, mas é o Pix. Então, o Pix já é o segundo meio de pagamento preferido dos consumidores. Então, o que a gente tem que, em 2021, 29% falavam que era o modo de pagamento que iam efetuar as compras, e agora já passa em 51%. E aí outros meios de pagamento, como crediário, dinheiro e etc., vêm perdendo relevância. Mas vale lembrar aqui, quando a gente for fazer as estratégias, que o Pix tem uma janela limitada, tanto de crédito, quanto em alguns bancos até limitam, bloqueiam a transação, das 8 às 6 da manhã. Então, quando a gente lembra um pouco da questão dos jogos, que vai ter a janela, depois das 8 começa a crescer, depois das 8 é justamente o horário que esse segundo maior meio de pagamento vai ser bloqueado, ou, em grande parte, bloqueado. E quando a gente fala de canais de compra, a gente tem que 72% dos consumidores, eles são omnicanal. Então, eles compram tanto no online quanto no offline. Então, o grande desafio aqui é como essa experiência fica cada vez mais, de fato, omnicanal. Independente da onde ele compra, a experiência deveria ser basicamente a mesma. E aí a gente vê que, para Black Friday desse ano, 53% falam que vão comprar exclusivamente no online, 25% tanto faz, tanto no online quanto no offline, e 22% exclusivamente offline. E aí, por fim, o que a gente vê que o Fabiano comentou muito aqui, a história do frete, é importante construir elementos de diferenciação além do preço. Então, quando a gente pergunta quais são os 3 principais critérios de escolha na compra, a gente tem preços baixos. Então, preços baixos sempre esteve, e acredito que sempre estará na primeira posição de preferência. Custo do frete, em segundo lugar. Depois, cupom de desconto. Qualidade do produto, em quarto lugar. Então, as pessoas declaram que preferem o frete baixo e preços baixos do que a qualidade do produto em si. E o que a gente consegue ver aqui, a questão do cashback sempre, o ano passado foi uma tendência, esse ano aparece aqui na 6ª posição de preferência como atributo no diferencial de compra. E aqui, sintetizando, o que a gente viu é que, sim, existe um maior otimismo para consumo, 71% dos brasileiros pretendem comprar nessa Black Friday. A gente tem um número maior de compradores, cada vez maior, então a gente ainda não está no limite da penetração do online para o varejo, principalmente quando a gente fala da classe C,
Então, é um número cada vez maior, então a gente tem mais compradores para essa base. E o terceiro ponto, mais categorias. Então, justamente para a gente ter uma Black Friday diferente e única esse ano, a gente tem categorias que vêm crescendo no online, como alimentos e bebidas, e esse ano tende a ser ainda mais forte. Então, muito obrigado. Era conteúdo para hoje. Obrigado, Bruno. Mais uma vez, obrigado ao Google por ter cedido aqui para a gente essa apresentação. Nós vamos abrir agora perguntas para o público. Por favor, fiquem à vontade aqui. E eu tenho uma primeira para a gente poder introduzir aqui o assunto. Uma pergunta que eu ouvi bastante aqui, dada a realidade que a gente tem esse ano do consumidor, então, a gente vem aí de uma inflação acontecendo, dados de mercado diferentes do que nós tínhamos aí ao final de 21. Quando eu faço um comparativo da Black Friday desse ano, a expectativa da Black Friday desse ano, quando eu comparo com a Black Friday do ano passado, como é que eu posso traçar um paralelo? O que a gente vê esse ano, olhando sobre o mercado como um todo, é que a gente teve uma grande pressão sobre o capital. Então, o Fabiano falou um pouco disso aqui. Então, no momento que a taxa de juros sai de 13 para 13, isso pressiona muito os maiores players que a gente tem no mercado. Então, faz com que a taxa aumente para os marketplaces, etc. Isso faz com que enxugue também um pouco a oferta disponível, uma vez que o capital está mais caro. Então, eu acho que essa é a grande... O desejo do consumidor não diminui, pelo contrário, a gente viu que aumentou. O que a gente viu hoje é o cenário competitivo um pouquinho mais diferente e acirrado entre os vendedores. Mais desejo, mas também um pouco mais de briga para poder conseguir captar esse cliente, é isso? Exatamente. Bacana. Alguma pergunta aqui, gente? Aqui no centro temos uma, por gentileza, microfones. Pode levantar a mão, por gentileza? Ficar com a mão levantada só. E depois teremos uma outra aqui na esquerda. Só por gentileza, teu nome e empresa. Libera o microfone dele, por gentileza. Opa! Boa tarde, aqui é o Matheus, um dos maiores influenciadores aí do mercado digital de e-commerce, sem estoque. E, além dessa influência, eu também tenho o meu e-commerce. E entrando na questão de produtos mais vendidos, como você tinha comentado no final e tal, a dúvida que eu tenho é o seguinte. Quando a gente fala de produtos mais vendidos, eu queria saber, dentro dos produtos mais vendidos, de uma categoria, por exemplo, de alimentação, como é que eu faço para mim entender ali quais são os produtos dentro da categoria de alimentação que estão mais sendo procurados? Não necessariamente o nicho por si só de alimentação. Essa é uma boa pergunta. O que a gente trouxe aqui, a gente traz uma categoria agregada. Então, quando a gente traz alimentos, é uma categoria agregada super ampla. Debaixo dessa categoria, a gente tem 6 outros níveis de categoria. Então, a gente fala de alimentos, aí a gente fala de perecíveis, não perecíveis, aí a gente fala de várias microcategorias. E ali a gente consegue ver no nível do SKU o que está bombando, vamos dizer assim, ou não. Então, dados que a gente tem no Google, por um acaso você conseguiria fazer a sua própria cesta de alimentos dentro do Google Trends, por exemplo. Então, você vai lá, digita a categoria que você quer, alimentos, ele já te traz essas subcategorias que estão bombando ou não, e também te traz o nível micro, se você quiser. Então, você consegue ver ali, de alguma forma, que está crescendo ou não, aberto para todo mundo na plataforma do Google Trends. Perfeito, obrigado. Temos uma aqui, por gentileza. Opa, boa tarde. Bom dia, né? Bom dia. Meu nome é Vinícius, eu sou da Lamove, é uma empresa que faz entregas instantâneas e o Black Friday em geral costuma trazer desafios para a entrega, acontecem gargalos na entrega em função do grande volume. A Copa do Mundo também deve impactar isso em função do momento em que os entregadores não vão operar, que vai todo mundo parar para assistir jogo, porque é Brasil. O que é maravilhoso, inclusive. Então, eu queria saber se você tem alguma reflexão a respeito desse impacto que a gente vai ter na logística em relação de estar sendo juntados esses dois eventos num momento só. Obrigado. Essa é uma pergunta difícil, né? Porque o mundo corporativo é feito de contratos e acordos. Então, muitas das empresas, da mesma forma que elas fizeram todo o sell-in
há muito tempo atrás, conversando com os fabricantes, etc., eles também fizeram os contratos com as empresas de logística para garantir que, nesse período de maior demanda e atípico pela Copa do Mundo, onde eventualmente tem uma distração, vamos dizer assim, dos entregadores, etc., para querer assistir o jogo, existe um contrato corporativo que precisa ser respeitado. Então, a gente imagina que pode ser um problema sim, mas é minimizado pela questão contratual. Eu entendo também que a gente, eu brinquei, né? É ruim, mas seria pior se fosse na quinta-feira às 11 da noite, né? Então poderia ser muito pior do que é hoje. Então na sexta-feira, 4 da tarde, vai dar uma aliviada aqui um pouquinho, impacta mais logística até do que propriamente dito a venda, imagino eu, e pelo que tu trouxe aqui para a gente também. Tenho mais uma pergunta aqui, por gentileza. Só levanta a tua mão para o pessoal poder te identificar, obrigado. Vou ter mais uma lá atrás. Já está com o microfone também. Faz a tua primeiro então, por gentileza, só um segundinho. Faz aqui, já está com o microfone já. Pode fazer. Bom dia, eu sou o Diego, sou responsável pela loja corporativa da Motorola. Vendo essa análise que você fez aí, você tem alguma análise para o B2B? Como vai ser o comportamento do cliente B2B na Copa do Mundo, na Black Friday e tudo mais? Daria para fazer. O grande problema é eu teria que filtrar todos os comportamentos de buscas e cliques por usuários B2B, que é muito difícil, porque, obviamente, a representatividade é muito menor. O que a gente conseguiria, de alguma forma, fazer, o que eu não tenho, seria pesquisas mesmo através desses do B e do outro B. Mas eu não tenho aqui, é justamente o consumidor mesmo. Perfeito. Obrigado. Temos uma aqui, perdão, ok? Bom dia, eu sou o Matias, eu trabalho no Experience Cloud da Adobe. E eu queria saber se essa jornada do consumidor ela começa antes apenas em pesquisas de Google ou em outras plataformas de redes sociais, a nível de anúncio? Não, ela acontece no ecossistema inteiro. Então, a gente viu que plataforma de buscas é a principal, mas, em segundo lugar, está a rede social, por exemplo, com 38% desse processo de compra. Então, com certeza, não é exclusiva a plataforma, acontece em várias outras mídias e plataformas. Você tem alguns nomes de algumas plataformas tipo de inspiração, que o pessoal começa a fazer esse anúncio antes? Não, quando a gente faz a pesquisa, por exemplo, redes sociais, e ali a gente coloca que é Instagram, WhatsApp, Facebook, então todo, a gente não delimita a cada um dos players, a gente faz rede social como um todo. Obrigado. A gente trouxe uma reflexão no evento do fórum sobre o atendimento do cliente acontecendo. Então, o nosso saque hoje, que evoluiu muito, daquele saque que uma época era só atendimento de reclamação, e hoje ele é um saque muito mais interativo. Então, ter o saque de vocês, o time de atendimento treinado para responder essas perguntas das redes sociais é muito importante. Então, quando olhar para isso, de fato, ter lá as pessoas treinadas a saber o que está acontecendo, conhecendo o produto, saber o que vai ter de promoção, quando as promoções estão acontecendo, é importante também. Eu acho que faz um link bem interessante aqui. Temos mais uma lá na ponta, por gentileza. Ok. Eu sou o Matheus, faço parte do time comercial da Live SEO. Eu queria entender como que os players podem se preparar fazendo o seu SEO dentro do seu próprio site e no Marketplace, visto esse cenário de Black Friday e Copa do Mundo. Como que eles podem se preparar nesses desafios? Fazendo e preparando o seu próprio SEO. Eu acho que essa preparação ela tem que acontecer a todo momento, né? O seu site amanhã tem que ser o melhor de ontem, todo dia assim. Acho que como se preparar é justamente ficar atento a esses novos comportamentos, categorias que são mais esperadas, modo de pagamento, por exemplo. Então, isso acho que o SEO poderia ajudar muito. Então, entender que você hoje está apto para receber um pagamento via Pix é um super elemento para você ter um site melhor e que cada vez que o usuário entra no seu site fica mais tempo e a taxa de abandono de carrinho fica melhor, naturalmente o seu SEO vai melhorar. É uma das dicas. Temos mais uma lá, obrigado. Boa tarde. Meu nome é Life, sou do Kabum. Eu queria tirar uma dúvida com você referente justamente nesse período, né? São 2 datas super especiais para a gente.
mas como que a gente consegue trabalhar com a questão, por exemplo, dos catalogs, né, com o Google? A gente tem que mexer com o meta tag, né, para deixar preparados esses produtos para terem uma boa indexação nas ferramentas de busca. Existe alguma tática, algum meio que eu possa usar para saber quais produtos eu deixo preparado com meta tags para a Copa e quais eu deixo para Black Friday? Porque uma das minhas preocupações é, como são duas datas diferentes, digamos que eu prepare ele primeiro para a Copa, depois eu mudar ele para a Black Friday, eu vou resetar toda a indexação desse produto, não vou? Aí tem várias estratégias de recomendação, mas eu acho que você fazer separado Copa do Mundo e Black Friday vai facilitar muito a sua ativação de mídia segmentada, de remarketing, etc. Então, eu acho que eu iria mais por esse caminho de deixar separado mesmo, porque você vai ativar de forma mais eficiente lá na frente, e até, dependendo da categoria, televisão, por exemplo, você vai ativar de um jeito, celulares que não é muito pertinente para a Copa, você pode ativar de outro. Então, eu deixaria separado mesmo. Bruno, na pesquisa do Marketplace 2022 que a gente teve agora recentemente, 36% dos sellers falaram que não devem fazer uma data específica e sim um mês específico de trabalho, já visando essa oportunidade com a Copa do Mundo. Como é que vocês estão enxergando isso? A gente entende que a janela de Black Friday ela vem todo ano aumentando. Então, antes a gente falava da quinta para sexta, da virada, depois foi a semana, agora Black November. E o que a gente vê é que é um movimento natural de antecipação, começando logo na primeira semana de novembro. E até porque a gente tem outras datas cada vez mais estabelecidas no mês de novembro, por exemplo, o 11/11, Dia do Solteiro, agora a data dupla de Shopee. Então, a gente entende que é um movimento que não vai voltar atrás. E pela questão da Copa do Mundo, algumas categorias elas vão ser antecipadas sim. Então, essa janela está cada vez maior. E a gente acredita que a partir de novembro já vai todo mundo considerar que é Black Friday. Legal, bacana. Temos mais alguma? Aqui no centro, por gentileza. Depois eu abro mais uma e aí a gente encerra. Olá. Tudo bem? Estão ouvindo? Estão, né? Estamos ouvindo, aham. Olá, eu sou a Alessandra, eu faço parte da Log, eu cuido da parte de marketing e marca. O que eu queria entender com vocês pensando no estudo que vocês fizeram, foi muito voltado para o público final. Pensando nos pequenos empreendedores, o que vocês observaram no sentido de posicionamento? Eles estão focados mais para anúncios, mais focados para mídia orgânica? O que vocês entenderam no estudo que vocês fizeram ao longo desse ano, que esses pequenos empreendedores estão mais voltados a fazer para ter uma competitividade com as grandes marcas nesse período tão concorrido, ainda mais pensando que tem Black e Copa ao mesmo tempo? A gente não entrou muito a fundo nesse ponto para entender. Então, acho que a resposta que eu dei aqui vou ser bem superficial e até dar uma resposta errada sobre isso. Desculpa. Ok, faz parte. E bom essa sinceridade, assim, né? Pô, a gente não olhou, está aqui, vamos pesquisar. Beleza, obrigado. Pessoal, temos mais alguma? Não. Então, eu vou agradecer ao Bruno mais uma vez aqui, agradecer ao Google por ter nos trazido aqui essa aula de hoje. Gente, por favor, uma salva de palmas. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!